Urgente, defesa aponta responsáveis por registro falso e o caso pode causar uma reviravolta na política nacional. Pessoal, acaba de acontecer. Hoje pode mudar completamente o rumo das investigações no Brasil e o detalhe mais grave sobre a suposta farsa nos Estados Unidos, quase ninguém percebeu. Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te revelar os nomes que a defesa diz ter e porque essa revelação pode simplesmente destruir a narrativa oficial aqui do Brasil no dia de hoje. O caso Felipe Martins teve uma reviravolta inacreditável. Isso, pessoal, aconteceu ontem à noite. O advogado de defesa de Felipe Martins acaba de revelar, pessoal, que ele já sabe o nome de quem fez o registro fraudulento de entrada nos Estados Unidos de Felipe Martins. O que ele fala aqui? Já sabemos quem fez. Defesa de Felipe Martins diz ter o nome, os nomes de todas as pessoas responsáveis pelo registro falso no sistema dos Estados Unidos de imigração. Pessoal, a gente sabe que o Felipe Martins foi acusado de ter fugido do Brasil, né, ter ido para os Estados Unidos. E aí, pessoal, ele foi preso em função disso. Agora, o que se sabe é que justamente o Felipe Martins nunca esteve nos Estados Unidos na época que lhe foi imputado. Então, um juiz federal dos Estados Unidos, o Gregory, classificou como fraudulento o registro de imigração norte-americano utilizado pelo Supremo para embasar a prisão preventiva em 2024 de Felipe Martins, ex-ajudante de ordem, assessor especial para assuntos internacionais do governo Jair Bolsonaro. Pessoal, isso é uma reviravolta, né, que vai dar muito pano para manga. Além de considerar falso o registro, o magistrado determinou que autoridades americanas apresentem comunicações internas e documentos para esclarecer como a informação incorreta foi inserida no sistema e também identificar os eventuais responsáveis pelo erro. Isso é uma coisa muito grave, pessoal. Imagina os Estados Unidos, né, ter esse tipo de vulnerabilidade. Imagina um terrorista entrando nos Estados Unidos e o registro dizendo que ele não está lá. Imaginou a loucura que pode ser para a segurança nacional americana uma coisa dessas? Então isso é muito grave. Uma auditoria conduzida pelas autoridades de imigração dos Estados Unidos já havia confirmado que Felipe Martins não tinha ingressado nos Estados Unidos na data registrada, e em outubro de 25, a Alfândega e Proteção de Fronteiras, a CBP, reconheceu oficialmente que o registro utilizado no processo era resultado de uma falha no sistema. Segundo o advogado Ricardo Schaeffer, porém, a defesa já avançou além da constatação de que o registro era falso. Ele afirma que já sabe quem são os envolvidos na fraude. Aparentemente, pessoal, são 7 pessoas, 4 americanos e 3 brasileiros. Brasileiros funcionários públicos. Acredite se quiser, você vai entender tudo até o final desse vídeo. Ele afirma que já sabe quem são os envolvidos na fraude, mas que os nomes ainda estão protegidos pelo sigilo do processo nos Estados Unidos. A defesa pretende ainda obter autorização judicial para ter acesso integral aos documentos e, posteriormente, revelar os nomes e buscar a responsabilização dos envolvidos. Pessoal, isso é muito grave, muito grave. Imputar um crime a uma pessoa que não cometeu, deixar ela presa, colocar ela numa solitária e todo esse sofrimento para uma pessoa inocente, isso é gravíssimo.
O juiz americano reconheceu que o registro utilizado contra Felipe Martins era falso, mas o senhor disse que a defesa já sabe quem são os envolvidos. O senhor pode explicar o que já foi descoberto? Essa foi a pergunta do jornal para o advogado do Felipe Martins. Aí o Schaeffer responde: nós já sabemos os nomes dos envolvidos e já sabemos as mensagens que eles trocaram entre si dentro desse sistema, porém não é possível divulgar ainda, ou seja, tem até a troca de mensagens, pessoal. Então, isso é muito grave, né? Essas pessoas serão punidas mais cedo ou mais tarde. Um dos objetivos do Felipe com essa busca no processo de FOIA é trazer esses nomes à luz, tanto das autoridades do lado brasileiro quanto das autoridades do lado americano. Aí a Gazeta pergunta aqui o que falta para esses nomes possam ser divulgados. O advogado fala: a partir do momento que nós conseguirmos essa autorização da justiça americana e nós tivermos completo acesso a isso, nós faremos questão de divulgar, responsabilizar aqueles envolvidos e, no segundo momento, buscarmos indenização. Aí o jornal pergunta: o juiz americano demonstrou indignação com a resistência do CBP em fornecer os documentos. Essa postura reforça a suspeita de que não se tratou de simplesmente um erro. O juiz demonstrou profunda indignação com a forma estranha. Ele chamou estranho o comportamento da agência, do CBP, em não fornecer a integralidade dos atos, dos dados ali que eles têm em posse, e uma resistência incomum em entregar esses documentos. Ou seja, pessoal, tem mais pessoas envolvidas, alguém do alto escalão lá nos Estados Unidos, né, possivelmente estaria dificultando a entrega desses dados por saber, né, que esses dados vai incriminar agentes americanos e também agentes brasileiros, né? Me diz aí o que você acha nos comentários. Pessoal, na continuação aqui, a gente agora vê o vídeo do advogado, do Ricardo Schaeffer, falando justamente, pessoal, um pouco mais sobre esse vazamento de informações, né, sobre esse caso do Felipe Martins, sendo que ele é seu advogado de defesa. Nós ainda não podemos divulgar todas as informações que nós temos, porque o juiz apenas tirou o sigilo de parte do processo, ou seja, dessa parte de março para trás. Porém, nós já sabemos algumas coisas as quais eu posso trazer aqui para vocês. Sim, nós sabemos que há no mínimo 4 agentes que mexeram, que criaram esse registro do Felipe, né, esse registro fraudulento. Quando o Felipe já estava preso, esse registro foi criado, depois apagado, depois reinserido e apagado novamente. Então, foram 4 agentes ali que pelo menos se tem notícia. Não Isso do lado dos Estados Unidos, né? Ainda divulgar os seus nomes, né, e nem se eles têm ou não relação aqui com o Brasil. Mas isso sim, ele é um passo importantíssimo, porque esses fatos novos dão um respaldo para a defesa para que nós possamos agora ingressar com o surgimento de fato novo para uma revisão criminal, onde a gente vai buscar, obviamente, por essa contaminação, muito provável, se confirmando as nossas suspeitas, né? Ou seja, que houve uma manipulação por parte dos investigadores, o Estado brasileiro, com a finalidade de manter Felipe ilegalmente preso, né, com a intenção de, sei lá, buscar uma delação premiada dele, algo do tipo, porque lembre-se, Felipe foi torturado por 10 dias em uma solitária, né, logo no começo ali da sua prisão, período inclusive que coincide com a criação desse registro falso lá fora e depois o seu apagamento, sua descoberta, que depois a gente foi saber. Então isso tudo sim vai levar a uma provável revisão criminal e uma anulação de todo o processo, né, aqui no Brasil. Agora, doutor Ricardo, imagino que vocês tenham pedido aí esses dados até para saber o nome desses agentes, né? Para tentar entender tudo isso que aconteceu. Vocês vão pedir uma revisão criminal a partir disso, já que esse documento era fraudulento, ou seja, ele não chegou a entrar
Felipe Martins nos Estados Unidos na data que foi colocado ali pelo relator, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e desde que isso veio à tona, ou seja, veio a público, nem o STF, nem o ministro se pronunciaram sobre isso. O que a defesa espera de explicações a partir deles e se os Estados Unidos disseram às autoridades americanas que vão proporcionar para vocês os nomes desses agentes envolvidos. Queria saber se vocês já têm esses nomes. Sim, Paula. Até a defesa, enquanto técnica, né, nós absolutamente não temos mais nenhuma esperança de algum tipo de manifestação ou algum tipo de retratação por parte do lado brasileiro. Né? Por tudo que Felipe já sofreu, a própria condenação dele, que ela foi baseada em absolutamente nenhuma prova nenhuma. Então, do lado brasileiro nós não esperamos nada. Do lado temos nomes aos quais nós já submetemos as autoridades americanas, que estão, sim, nos seus registros, nos seus termos de buscas, né, que é necessário que a gente coloque lá, inclusive alguns que fizeram parte dessa investigação, encabeçaram, estão diretamente envolvidos, estão inclusive lotados hoje trabalhando no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Olha que grave isso que ele acaba de falar, pessoal, o advogado, que pessoas que estão envolvidas nesse negócio estão lotadas no gabinete do Alexandre de Moraes. Então, pessoal, ele fala com todas as letras aqui, o advogado, né, que na verdade, que Moraes mandou fazer isso, né, porque se a pessoa está lotada no gabinete do Alexandre de Moraes e é submetida às ordens de Moraes e a pessoa fez esse tipo de coisa, obviamente, né, o Moraes, é isso que o advogado está dando a entender, que de alguma forma o Moraes está envolvido em ter mandado que essas pessoas lotadas lá, provavelmente Polícia Federal, né, policiais federais que estão lotados no gabinete de Moraes, tenham feito essa alteração em conjunto com agentes americanos nos registros. É isso que ele está falando aqui, o que é muito grave. Doutor Ricardo, e a quem compete a decisão final? Porque, como o senhor está falando, né, agora vem esses nomes, os Estados Unidos vão dizer quem fez essa alteração no registro de imigração e os senhores vão pedir ao Supremo a extinção da pena do Felipe Martins. Mas de quem vai ser essa decisão? Afinal de contas, como o senhor está falando, tem um possível envolvimento até de pessoas do gabinete do próprio ministro Alexandre de Moraes. É ele mesmo quem vai tomar essa decisão? É o colegiado? Já se sabe como vai ser esse pedido de soltura? Então, tecnicamente a revisão criminal ela precisa ser revista quando o julgamento ele é originário de uma turma do STF, ele é mandado para outra turma, para que a outra turma seja, ou seja, todos os ministros da turma que julgou o Felipe, eles são dados como impedidos e vai ser distribuído como relator um dos ministros, no caso, né, da segunda turma do STF. Então pode ser o ministro Gilmar Mendes, o ministro Toffoli, o Cássio Nunes, o André Mendonça ou o ministro Luiz Fux, né, que apesar de ter participado do recebimento da denúncia, ele não participou do julgamento do mérito. Então ele pode sim ser um dos sorteados para essa revisão. Aí, pessoal, me diz o que você acha nos comentários. A verdade é que mais cedo ou mais tarde esse golpe da Disney vai acabar caindo, pessoal, muito provavelmente quando o Flávio assumir a presidência. Próxima notícia aqui, pessoal, a gente vê os bolsonaristas apresentando emendas para alterar a PEC 6x1 no Senado. Então, com a expectativa de Lula de que o Senado vote a PEC do fim da escala 6x1 na próxima semana, senadores bolsonaristas começam a se movimentar para tentar modificar trechos da proposta. Então, na terça-feira, os senadores Isalci Lucas, do PL, e Hermes Klein, do PL também de Santa Catarina, que é suplente de Jorge Seife na casa, protocolaram ao menos 5 emendas para modificar alguns pontos aprovados pela Câmara. Uma das emendas protocoladas prevê que o período de transição entre a jornada de 44 horas semanais para 40 seja de 4 anos, em vez de 2 anos, que foi previsto inicialmente. A transição gradual da jornada semanal de 44 para 40 horas
iria iniciar em 2027 e ocorrendo à razão de 1 hora por ano durante 4 anos, constitui a medida. A manutenção da jornada de 44 horas semanais mediante a convenção coletiva também é uma das medidas propostas pelo suplente, que alega que a necessidade de alguns setores terem regimes especiais. Também apresentou emendas prevendo possibilidade de manutenção das 44 horas semanais e sugerindo ainda a criação de uma política de desoneração da folha para setores que reduzirem a jornada. Pessoal, me diz aí o que você acha nos comentários. Aproveita que chegou até aqui no vídeo, a gente tá com aquela meta de 100 mil inscritos no canal. Então dá o like, se inscreve, habilita o sininho na confiança. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.